Oi, pessoal, como vocês estão? E aí, como vão os estudos? Eu resolvi fazer algo diferente com vocês. Então, se você não tem conseguido se concentrar, não tem conseguido ler, fica comigo que eu vou fazer uma análise crítica em um trabalho, tá? Na sua íntegra. O que eu vou falar? Eu vou falar coisas que normalmente uma banca costuma falar em um trabalho, avaliar em um trabalho de conclusão, um mestrado, um doutorado. Claro, aqui vai ser de uma forma simplificada, mas eu vou salientar. Então, que trabalho eu selecionei? Eu selecionei um trabalho que eu mesma escrevi há 8 anos atrás. Então, foi um trabalho que eu escrevi bem quando eu estava começando. Então, chega de papo, vamos ao trabalho. Venha comigo. Tá? Eu já falei em outro vídeo que normalmente a gente começa, para a gente ter clareza do trabalho, a gente tenta aí começar pelo objetivo, tá? Então, vamos lá avaliar como está o objetivo desse trabalho. Vamos lá, então vocês veem, ele está aí na íntegra. Foi um trabalho para um congresso. Opa, passei. Então, aqui está o objetivo. Vamos lá? O objetivo do presente trabalho foi verificar os efeitos da modificação do adsorvente, quitosana em pó e quitosana imobilizada, e da temperatura sobre a adsorção do corante alimentício tartrazina, mediante a obtenção experimental das isotermas de equilíbrio. Vejam que eu estou ofegante quase. Então, coisas que nós temos que cuidar aí. O objetivo está claro, está direto, mas poderia ter uma pontuaçãozinha aí melhor, tá? Então, está claro o objetivo do presente trabalho. Então, as frases aqui curtas, até foi uma frase inteira, né? Poderia estar dividido em 2 frases, quem sabe, mas o que importa num objetivo é que ele deixe clara a ideia do trabalho. Então, mesmo que você não seja da área, você já identificou aí que a intenção desse trabalho é verificar 2 efeitos, tá? Então, da modificação, né, verificar os efeitos da modificação desse adsorvente, tá? E da temperatura. Então, são 2 efeitos, a modificação do adsorvente e a temperatura. Como que serão avaliados esses efeitos? Então, ó, mediante a obtenção de tal coisa. Então, aqui, o objetivo, ele tá claro, ele tá bem escrito, tá bem escrito, né? E ele já dá uma visão do trabalho. Então, sempre que formos escrever o objetivo, nós temos que pensar isso. Clareza. Qual é o ponto? Qual é o foco? Então, aí o foco é a comparação de 2 adsorventes. Como que eu vou dizer se eles são diferentes, são iguais? Vai ser através dessas isotermas. Outro ponto em um trabalho, né, em um artigo, é se a conclusão responde aos objetivos. Então, sempre um avaliador, coisas que a banca vai falar ou que um avaliador vai verificar é se você conclui respondendo a esses objetivos. Então, vamos lá verificar a conclusão? Vamos abaixo. Conclusão do trabalho. Aqui eu gostaria de ressaltar o seguinte, vocês vejam que na conclusão, a primeira frase é uma breve recapitulada do que era o objetivo. Um artifício bem interessante para a escrita fazer isso. E então, vejam que nessa primeira frase aqui, ele dá uma breve recapitulada do que era. Outra coisa a se salientar é o seguinte, na escrita nós temos que ter uma ordem. Então, se primeiro eu falo ali na quitosana em pó, primeiro eu começo a concluir sobre a quitosana em pó. É um detalhe
é um detalhe, mas que vai deixar a tua escrita mais clara, mais nítida. Então aqui, nesse ponto, tá, ó, eu vou falar então primeiro da quitosana em pó e depois dessa quitosana imobilizada. E começo a concluir que para a quitosana em pó, vamos voltar lá, houve a formação de uma monocamada. Isso é coisa da área aqui, você não se preocupe. De uma monocamada de corante sobre a superfície de suas partículas. Enquanto que, para a quitosana imobilizada, ocorreu a formação de multicamadas. Bom, isso aqui está respondendo ao quê? Respondendo aquele nosso primeiro efeito. Então, esse efeito de modificação teve um efeito na adsorção. Teve para uma monocamada e para outra uma multicamada. Então, respondi. Então, em relação a um dos efeitos, foi respondido. O outro efeito a ser verificado era a temperatura. Então, vamos ver? Se responde, então vamos ler esse parágrafo. Na adsorção do corante pela quitosana em pó, quanto maior é a temperatura, maior foram os valores da capacidade de adsorção, chegando a 1060 miligramas por grama. E na temperatura de 298 Kelvin. Então, o que se salientar aqui? Eu estou concluindo nesse primeiro parágrafo para a quitosana em pó em relação à temperatura. E em relação agora àquela quitosana imobilizada, o mesmo não foi verificado para a adsorção do corante pela quitosana imobilizada, na qual foi obtido um máximo de 218. Então, respondi também o que aconteceu em relação à temperatura. Então, o objetivo, ele deve ser claro e dizer a que veio. A conclusão deve responder esse objetivo, também de forma clara. Aqui eu teria alguma coisa para falar a mais. Hoje eu já não estaria contente com somente com essa conclusão aqui, tá? Mas para a época tava bom. Então deixa eu ver o que eu falei. Então, até uma anotação que eu fiz aqui, poderia ter explorado bem mais a conclusão em relação à modificação da quitosana, das monocamadas e das multicamadas. Os melhores resultados foram encontrados em temperaturas diferentes, mas por quê? Então, notem aí que ela está objetiva, mas parece que está faltando algo. Notem aí a minha dificuldade na época, que hoje eu vejo. Então, vocês notem aí que não vai sair perfeito. Não vai ser perfeito, mas está no padrão, tá? Mas não está perfeito. Então, não tenham medo de escrever. Escrevam. E tenham a consciência de que com o tempo vocês vão melhorar, tá? A nossa conclusão respondeu aí o objetivo, tá? Bom, na sequência, então vamos ver aí se o título tá legal, como que tá o material método, resultados da discussão, introdução. Na sequência, então vamos ver como está aí o título. O título do trabalho, vocês vejam que ele não está tão direto, né? Então, houve aqui uma dificuldade em fazer um título mais direto, então. Mas ele está claro, não dá para dizer que não se entende. Então, a adsorção do corante alimentício, tartrazina, por quitosana em pó e imobilizada em esferas. Poderia deixar mais claro que é uma comparação entre essa quitosana em pó e essa quitosana imobilizada. Talvez não precisasse colocar que ela é imobilizada em esferas de vidro. Mas claro, aqui eu estou criticando lá um trabalho que foi feito 8 anos atrás. Então, na época, talvez fosse interessante salientar aqui que era em esferas de vidro. Então, gente, vamos dar continuidade.
Na sequência, então, eu vou avaliar o resumo desse trabalho. Como está a estrutura desse resumo? Né? Então, vejam que ele é composto por 4 frases, em que a primeira frase eu falo, tá? E na primeira frase está explícito o que é o trabalho, logo em seguida já vem o objetivo, vem algumas, na próxima frase já se tem resultados, e por último, são 5 frases, gente, e por último aí uma conclusão. Então, é isso que um resumo precisa ter de essencial. Outros aspectos aí, olha só, a gente verifica que essa primeira frase aqui, ela não está escrita de uma forma fluida. Mas aqui eu sei o que aconteceu. Eu quis evitar na época aqui não repetir palavras. Então, porque se eu falasse assim, a quitosana é um adsorvente promissor para remoção de corantes. Eu deveria começar de novo. A quitosana pode ser imobilizada em matrizes. Então, aí tem que ser feito um critério, né? Porque deve ser evitado também que seja repetido, que se repita muitas vezes palavras. Algo a salientar que muitas vezes os alunos se perdem é quando há um termo em outra língua. Então, ele deve vir entre aspas ou ele deve vir em itálico, e tem que se manter um padrão do início até o final do texto. E aqui, quando eu falo algo, uma técnica, já gera uma expectativa para quem está avaliando que eu vou explicar o que é essa técnica. Tá? Aqui uma outra observação que eu fiz é que o objetivo ele está bem direto, né? Ele fala nos efeitos da modificação e da temperatura que vão ser avaliados aí pelas isotermas, que serão a resposta. Acredito que não tem necessidade de eu ler todo, né? Mas vejam o que é a estrutura de um resumo. Então, na sequência aqui nós podemos ver as palavras-chave também. Então, para a busca, pessoas que vão... A importância das palavras-chave, elas vão ser meio de busca. Então, aqui quem estiver trabalhando e pesquisar Deep Coaching poderá cair nesse meu trabalho, ou isoterma, ou monocamada, ou multicamada, tá? Aqui até eu coloquei multicamadas, né? Então, aí vem a importância das palavras-chave. Na sequência já vem o abstract. Então, como fica mais fácil se as minhas frases aqui em português forem diretas, então lá no inglês também vão ser mais diretas. E aqui agora eu reparei um erro. Que aqui, claro, aqui como está em inglês, não precisaria dessas aspas. Vocês veem como a gente pode evoluir. Agora eu já verifiquei esse erro. Então, aqui a composição também, olha, uma frase, já vem logo em seguida o objetivo, e depois aqui já vem os resultados e uma pequena conclusão, tá certo? Então, nada mais do que a passagem do português para o inglês. Gente, respira fundo e vem comigo que agora a gente vai para a introdução. O que se espera de uma introdução? Que ela seja envolvente, que ela instigue o leitor. Então, na introdução, nós temos que tentar deixá-la fluida, envolvente. A pessoa, ela não é obrigada a saber a respeito do teu tema, mas ao ler a introdução, ela vai entender, por isso que ela está fazendo esse trabalho. Então, assim, é deixar envolvente e é dar clareza. Então, vamos ver se essa introdução aí
cumpriu o seu papel? Então vamos lá. Eu sei que vai ser um pouco maçante, mas agora não tem como escapar, vamos ter que ler para fazer a avaliação, né? Então aí, o corante tartrazina é um azocomposto utilizado como aditivo na indústria de alimentos. Embora, deu a informação do corante, tá? E embora seja permitido pela legislação brasileira, embora, vai fazer um contraponto de algo. Há relatos de vários efeitos adversos na saúde, como reações alérgicas. Além disso, a disposição ambiental de efluentes coloridos, então quer dizer que é ruim para a saúde e também ele está no efluente. Além disso, a disposição ambiental de efluentes coloridos limita a capacidade de reoxigenação das águas, diminui a penetração da luz solar, perturbando as atividades fotossintéticas do meio aquático. Esse corante é ruim mesmo, hein? Entre os métodos com aplicabilidade no tratamento de efluentes industriais contendo corantes, ressalta-se a adsorção pela sua ampla utilização na remoção de cor e possibilidade de aplicação de adsorventes de baixo custo. Olha só que interessante, gente. Brincadeiras à parte. Mas olha que interessante. Falou do corante, falou a problemática do corante e já falou na adsorção, que é um tratamento eficaz para esse efluente desse corante. Então já está meio que envolvendo aí o leitor no que seria o trabalho em si. Só que vejam, ainda não foi falado nada sobre a quitosana, ainda não foi falado nada sobre a imobilização, sobre deep coating, então meio que tá tudo borbulhando aí. Então será que na sequência vai vir? Então é o que nós vamos ver aqui no segundo parágrafo. Então aqui fala na adsorção. Então vejam que uma coisa interessante na escrita, aqui nesse parágrafo meio que terminou falando em adsorção, tá? Que a adsorção ela é utilizada na remoção de cor. O que se espera? Um link aí para o próximo parágrafo é que vá falar no adsorvente, tá? Então assim, vocês têm que sempre tentar linkar um parágrafo com o outro, tá? Então aí, um adsorvente promissor para a remoção de corantes. Então, o que está dando indício aqui, ó? Que agora o autor ele vai salientar o adsorvente que ele está utilizando no trabalho, que é a quitosana. Então aqui, ó, uma forma de fazer isso é colocando vários autores. Então vocês veem aqui, ó, a frase diz o seguinte: um adsorvente promissor para remoção de corantes de soluções aquosas é a quitosana. Até é a mesma frase lá do resumo, tem que cuidar isso. Mas essa frase se justifica pelo quê? Porque vários autores estão dizendo isso, tá? Então, agora que eu falei, que foi falado aqui no texto, que essa quitosana é um adsorvente promissor, vai falar alguma coisa o quê? Das características boas. Por que ela é promissora? Gerou a expectativa, é promissor por quê? Tá? Então, este biopolímero é derivado de recursos naturais renováveis, sua utilização como adsorvente mostra-se rentável, pois possui alta taxa de adsorção, além da afinidade elevada com muitas variedades de corantes, referenciado, tá? Agora vai falar alguma coisa, olha, do trabalho. Dependendo da maneira como a quitosana é utilizada, olha só, já está puxando aí para o trabalho. Se a quitosana é utilizada em pó ou imobilizada, ocorrem alterações nas características das suas partículas, sendo que a imobilização da quitosana em suportes inertes pode conferir maior resistência mecânica e melhorar o desempenho do adsorvente, figurando como uma alternativa em processos de adsorção. Então, qual seria a minha avaliação sobre esse segundo parágrafo? Ele mostra aí
no segundo parágrafo, ele traz aí o adsorvente. Ele traz o adsorvente, que é a quitosana, fala nas características benéficas, mostra que a forma como ela está pode alterar a sua capacidade e tenta mostrar que imobilizada ela terá outras características, tá? Ela vai ser resistente e ela pode ser aplicada em um processo, e aqui faltou uma palavra-chave, que seria figurando como uma alternativa em processos de adsorção contínuos. Então, que essa quitosana imobilizada seria uma alternativa para utilização em colunas de leito fixo. Então, faltou essa informação aqui, seria a minha crítica a esse segundo parágrafo. Claro, aqui é questão de maturidade. Lá na época eu estava começando um trabalho, então eu estava começando a estudar, então aos poucos eu ia tendo mais argumentos. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais conhecemos e lemos a respeito daquele trabalho, mais nós vamos ter argumentos para reforçar, por exemplo, uma introdução. Bom, então agora na sequência vamos ver o que é falado, tá? Até um parágrafo curto, né? Para verificar o impacto do uso da quitosana em pó imobilizada sobre a adsorção de corantes, as curvas de equilíbrio são de sumária importância. Então, o trabalho vem trazendo assim, ó, a quitosana em duas formas, mas então como eu vou avaliar se ela é diferente ou não? Então, aqui o trabalho, a autora traz as curvas de equilíbrio, dizendo que elas são de sumária importância. E para quem é da área vai entender que a primeira coisa que se faz quando quer conhecer um adsorvente é realizar as isotermas, tá? Então, as isotermas de equilíbrio mostram a relação entre a quantidade de corante adsorvida e a quantidade remanescente na solução em uma temperatura fixa. Então, vejam que traz primeiro dizendo que as isotermas elas têm sumária importância no estudo da adsorção, dá uma explicação técnica do que é e finaliza dizendo que, além disso, as isotermas são fundamentalmente importantes, pois fornecem a capacidade máxima de adsorção de um determinado adsorvente. Ao final, a referência. Vejam que até eu deixei em azul aqui para salientar como passam coisas pela escrita. Então, isotermas são de sumária importância, são fundamentalmente importantes. Então, nós temos que evitar. Eu queria salientar que era importante, só que nós temos que evitar essas repetições ao longo do nosso texto, ao longo da escrita. Agora, fazendo uma avaliação geral, os parágrafos eles vêm sendo linkados um ao outro, né? E ao final, até que poderia estar junto no mesmo parágrafo, esse objetivo, né? Já foi alvo da nossa avaliação. Vejam comigo, cada parágrafo tem a sua função. Então, são 3 parágrafos que vão explorar o tema como um todo. Então, fazendo uma recapitulação, no primeiro parágrafo, falou-se no corante, se expôs a problemática desse corante, tanto em algum alimento quanto no meio ambiente, e se deu a adsorção como uma alternativa para tratar esse efluente onde está contido esse corante. Então, essa foi a função do primeiro parágrafo. Na sequência, então, o que se fez? Se falou as coisas boas do adsorvente, tá? E se tentou mostrar assim, ó. Bom, então ele pode estar de diversas formas e eu vou estudar essas duas formas, porque em pó é assim e imobilizada é assado. Então, tentou mostrar aí a diferença entre os dois. E um terceiro veio dizendo
como que seria estudado e por que queria utilizar as isotermas. Na sequência, encerrou com o objetivo. Então, gente, da introdução, eram essas coisas que eu gostaria de salientar e espero que tenha ajudado vocês em algum sentido. Vamos dar um tempinho e vamos seguir aí.